A fonte de Trevi, italiana, Fontana di Trevi, é uma fonte no distrito de Trevi em Roma, Itália, desenhada pelo arquiteto italiano Nicola Salvi e completada por Giuseppe Panini e vários outros. Com 26,3 metros de altura e 49,15 metros de largura, é a maior fonte barroca da cidade e uma das mais famosas fontes do mundo. A fonte tem aparecido em vários filmes, incluindo Feriado Romano, 1953, o epónimo Três Moedas na Fonte, 1954, o clássico de Federico Fellini La Dolce Vita, 1960, Sabrina vai a Roma, 1998, e o filme Lizzie M. Seguir, 2003. A fonte no cruzamento de três estradas, Trevi, marca o ponto terminal da moderna Aqua Vergine, a renovada Aqua Virgo, uma das aquedutas que fornecia água à Roma antiga. Em 19 AC, supostamente com a ajuda de uma virgem, os técnicos romanos localizaram uma fonte de água pura a cerca de 13 km da cidade. Esta cena é apresentada na fachada da atual fonte. No entanto, o eventual percurso indireto do aqueduto fez o seu comprimento cerca de 22 km, 14 milhas. Este aquavirgo conduziu a água até às termas de Agripa. Serviu Roma durante mais de 400 anos. O nome da fonte em latim deriva da palavra latina trivium, intersecção de três ruas. A estátua está localizada mesmo no centro da Rua de Crossichy, Rua Poli e Rua del Murat. Durante o século VI, os aquedutos não foram bem mantidos e os 14 em funcionamento foram danificados após a invasão dos ostrogodos. O aqueduto de água virgem transporta a água para a fonte de Trevi, depois de a ter recolhido a 10 km da capital italiana. O aqueduto ainda hoje está em uso, apesar de algumas intervenções durante as quais o chafariz permaneceu vazio. Pensa-se que a água sem cálcio é uma das causas. Em 1629, o Papa Urbano VIII, achando a fonte anterior insuficientemente dramática, pediu a Jean Lorenzo Bernini que esboçasse possíveis renovações, mas o projeto foi abandonado quando o Papa morreu. Embora o projeto de Bernini nunca tenha sido construído, há muitos toques de Bernini na fonte tal como ela existe hoje. O modelo precoce e influente de Pietro da Cortona, preservado no Albertina, Viena, também existe, assim como vários esboços do início do século XVIII, a maioria não assinados, assim como um projeto atribuído a Nicola Michetti e um atribuído a Ferdinand Fuga e um desenho francês de Edmé Bouchardon. As competições tinham-se tornado populares durante a era barroca para desenhar edifícios, fontes, bem como os degraus espanhóis. Em 1730, o Papa Clemente XII organizou um concurso no qual Nicola Salvi perdeu inicialmente para Alessandro Galilei, mas devido ao clamor em Roma por causa de um florentino ter ganho, Salvi foi de qualquer modo premiado com a comissão. Os trabalhos começaram em 1732. Salvi morreu em 1751 com o seu trabalho meio acabado, mas ele tinha-se assegurado de que um sinal de barbeiro não estragaria o conjunto, escondendo-o atrás de um vaso esculpido, chamado por romanos o As de Copo, o As de Copas, devido à sua semelhança com uma carta de tarot. 4 escultores diferentes foram contratados para completar as decorações da fonte: Pietro Brassi, cuja estátua de Oceanus se situa no nicho central, Filippo Della Valle, Giovanni Grossi e Andrea Bergondi. Giuseppe Panini foi contratado como arquiteto. A fonte de Trevi foi concluída em 1762 por Panini, que substituiu as atuais alegorias por esculturas planeadas de Agripa e Trivia, a Virgem Romana. Foi oficialmente aberta e inaugurada a 22 de maio pelo Papa Clemente XIII. A maior parte da peça é feita de pedra travertino, extraída perto de Tivoli, cerca de 35 km, 22 milhas, a leste de Roma. O pano de fundo da fonte é o Palazzo Poli, dado a uma nova fachada com uma gigantesca ordem de pilastras coríntias que ligam os dois andares principais. A domagem das águas é o tema do gigantesco esquema que avança, misturando água e trabalho na rocha e enchendo a pequena praça. Tritões guiam a carruagem de conchas de Oceanus, domesticando os hipocampos. No centro, um arco triunfal robustamente modelado é sobreposto à fachada Palazzo. O nicho central ou isedra emoldurando Oceanus tem colunas de pé livre para máxima luz e sombra. Nos nichos que flanqueiam Oceanus, abundância derrama a água da sua urna e salubridade segura uma chávena da qual uma cobra bebe. Acima, relevos baixos ilustram a origem romana dos aquedutos. Os tritões e os cavalos proporcionam um equilíbrio simétrico, com o máximo contraste no seu humor e poses. Em 1730, o rococo já estava em plena floração em França e na Alemanha. Lançamento de moedas. As moedas são supostamente atiradas com a mão direita sobre o ombro esquerdo.
Este foi o tema das Três Moedas na Fonte de 1954 e da canção premiada com o Oscar com esse nome, que introduziu a imagem. Estima-se que 3.000 euros são atirados todos os dias para a fonte. Em 2016, cerca de 1,4 milhões de euros foram atirados para a fonte. O dinheiro tem sido utilizado para subsidiar um supermercado para os necessitados de Roma. No entanto, há tentativas regulares de roubar moedas da fonte, ainda que seja ilegal fazê-lo. É.